Bom dia! Hoje são 9 de outubro de 2019, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ao longo do vídeo você verá novamente imagens do Parque do Cocó, que fica no centro de Fortaleza. Um parque lindíssimo para você brincar, vários brinquedos, você caminhar, um lugar maravilhoso. Portanto, imagens do Parque do Cocó. O teólogo, historiador, escritor, especialista em grego e hebraico e diretor do Departamento de Cristianismo de uma universidade na Carolina do Norte, Estados Unidos, há mais de 30 anos, Bart Ehrman, em seu livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, editora É de Ouro, ano 2009, nas páginas 17 e 18, ele escreve assim, abre aspas, a Bíblia está repleta de discrepâncias, muitas delas contradições inconciliáveis. Os evangelhos se contradizem em muitos pontos e incluem material não histórico. Fecha aspas. Nos vídeos anteriores recentes, estou tratando da lenda do traidor de Jesus, o Judas Iscariotes. Apresentei alguns erros e contradições, e nesse vídeo mostrarei mais uma contradição, que é do conhecimento de qualquer estudioso sério da Bíblia. A pergunta é a seguinte. Quem comprou o campo do oleiro com as 30 moedas de prata? Eis a pergunta. Quem comprou o campo do oleiro com as 30 moedas de prata? Na lenda bíblica, Judas Iscariotes traiu a Jesus, segundo Mateus, por 30 moedas de prata. Pois bem, eu quero saber quem comprou o campo do oleiro, o campo de sangue, com esse dinheiro. Quem comprou? Será que foi o próprio Judas? Ou será que foi o presidente Jair Bolsonaro? Ou será que foi o teólogo William Lane Craig? Quem comprou esse campo do oleiro? Será que foi o Edson Martins? Será que foi o Kennedy Litaif, do canal O Mago do Realismo? Ou será que foi o Fábio de Oliveira Lima, teólogo e pedagogo? Quem comprou o campo, hein? Ora, a compra desse campo só está no Evangelho de Mateus e nos Atos dos Apóstolos. Apenas nos dois. Então, para saber a resposta, devo olhar Mateus e Atos dos Apóstolos, não é mesmo? É ou não é? Claro que é, claro que é. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 18, está escrito assim, abre aspas. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Fecha aspas.
Na passagem bíblica acima, o discípulo Pedro, após a morte de Jesus, está no meio de uma assembleia de cristãos. Pedro diz aos cristãos que Judas Iscariotes estava no meio deles. Era um dos 12 discípulos. Porém, traiu a Jesus por um certo preço, o preço da iniquidade. E Pedro ainda diz que, com esse dinheiro, Judas Iscariotes comprou o campo do oleiro, também chamado de campo de sangue. Então fica assim: o campo do oleiro foi comprado pelo traidor Judas Iscariotes. Certinho? Muito bem. Veja agora o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 5 a 7. Abre aspas. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Fecha aspas. E aí, você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, pouco importa se você está sentado numa cadeira, numa poltrona confortável, ou num peitoril de uma casa, ou deitado no chão, ou de cócoras, ou no banheiro, pouco importa. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, percebeu a clara contradição? Eu tenho aqui em casa uma cadela com 2 anos de idade, chamada Frida. Agora mesmo, ela está abanando o rabo para mim, querendo dizer, coitada, que está ciente da contradição. Se minha cadela percebeu a contradição, imagine você, que é um ser humano, que se diz racional. Ora, na passagem de Mateus, é dito que Judas Iscariotes, arrependido por ter traído a Jesus, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes. E os sacerdotes resolveram comprar o campo do oleiro, também chamado de campo de sangue. E vem a pergunta novamente: quem comprou o campo do oleiro com as 30 moedas de prata? Quem comprou? A resposta bíblica é: depende. 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 Se você ler Atos dos Apóstolos, quem comprou o campo foi o Judas Iscariotes. Se você ler Mateus, quem comprou o campo foram os sacerdotes. Entendeu? Entendeu? Vou repetir. Se você ler Atos dos Apóstolos, quem comprou o campo foi o Judas Iscariotes. Se você ler Mateus, quem comprou o campo foram os sacerdotes. Entendeu? Isso ocorre por quê? Isso ocorre porque não se trata de um fato histórico real. Trata-se simplesmente de uma história criada, inventada. Daí as diferenças entre os livros. E minha cadela Frida, linda, está abanando o rabo para você. Muito obrigado.